Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNITA. Meu nome é Evandro Cunha e estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos Evangelhos. Fizemos uma breve introdução ao Novo Testamento de forma geral, muito simples, concisa. Eu espero que vocês leiam esse material que estamos disponibilizando, além do material didático. E, a partir de agora, nós iremos fazer, realmente, uma introdução aos evangelhos, às questões relacionadas ao próprio evangelho. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que esse é o Novo Testamento, existe a forma crítica, existem várias versões do Novo Testamento grego, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: à medida que vocês forem aprofundando seus estudos acerca da teologia do Novo Testamento, aliás, da Bíblia toda, desculpa, vocês vão se deparar com críticas, escritores críticos, escritores que são teólogos e teólogos ateus. Alguns são teólogos ateus. Alguns professores meus, grandes estudiosos das línguas bíblicas, não são pessoas religiosas. Alguns são, né? Eu estudei com alguns ex-padres, né? Barcelona, mas outros que, grandes conhecedores de grego e de hebraico, conhecimento assim assustador, né? Mas fascinante, aliás, assustador não, fascinante, mas sem nenhum compromisso com questões religiosas. Então, o que acontece? Eu gostaria que você entendesse como é que funciona esse mundo acadêmico, antes de a gente avançar um pouquinho aqui. Existe... Eu não sei se vocês lembram daquele incidente quando Paulo chega em Atenas, a capítulo 19, se não estou equivocado, 17 de Atos, quando ele menciona que os gregos de Atenas estavam ávidos por novidades, né? Ele faz aquele conhecido sermão do Deus desconhecido. Essa questão de estar ávido por novidade, né? E Heidegger, um filósofo alemão, já dizia que uma vida inautêntica é aquela que está sempre em busca de algo novo. E, infelizmente, na teologia e no mundo acadêmico de forma geral, existe uma tendência de querer, de chamado revisionismo, de atualizações, de modismo, tá certo? Na década de 60 era muito comum, 70, a questão da teologia da libertação aqui no Brasil, na América Latina. Hoje praticamente não se ouve mais falar sobre isso, embora as influências estejam aí presentes, né? Então, o que acontece? É necessário que você saiba que quando você estiver lendo, crítica disso aqui, crítica daquilo ali. Muitas dessas críticas têm uma fundamentação de proposta acadêmica, mas muitas não passam de modismo, de teólogos que querem aparecer. Tá certo? Se eu escrevo um livro, já mencionei isso nos meus vídeos aí na internet, que eu digo sempre assim: se você escrever um livro dizendo, eu escrevi um livro mostrando que Jesus nasceu de uma virgem, que cresceu, morreu, e daí? E daí? O que é de novo nisso? Olha, primeira vez, o que é de novo nisso? Você pode escrever feito um Machado de Assis, mas ninguém vai se interessar por isso. Agora, se eu disser, pessoal, eu quero anunciar para vocês aqui na internet, que está saindo no próximo semana aí, meu novo livro, mostrando que Jesus era gay. É mesmo, rapaz, era gay. Todo mundo vai querer comprar o seu livro. Aí você, no outro ano, você diz, pessoal, consegui a nova descoberta. Que Jesus, além de gay, ele era preto, era um negro. Diferente de tudo isso que vocês já viram em filme e tal e tal. Ele era um negro preto, africano, mas tentaram esconder isso e tal, elite, não sei o que mais. Aí você vai vender, você vai garantir sua aposentadoria tranquilo com seus livros. E é assim que funciona. Alguns anos atrás, um teólogo na Universidade Hebraica de Jerusalém escreveu um livro, uma tese lá, querendo provar que a Eva não tinha sido criada da costela de Adão, mas que o texto hebraico insinuava, segundo ele, que ela tinha sido criada do pênis de Adão, né? Agora, é curioso que eu não vi a manifestação
das feministas sobre isso, entendeu? Não sei se em Israel houve, mas na imprensa, talvez se fosse hoje, ele tivesse dado mal, né? As feministas iam lá e iam cortar a sua ponto de origem. Né? Pessoal, mas veja, só estou contando isso para vocês entenderem como é que funciona, ok? Esse mundo aí que tem mais de modismo do que de objetividade científica propriamente dita. Então, vamos aqui, vamos dar uma olhadinha nessas informações gerais, por aqui você entenda. Nós vamos começar com a questão do sinótico, que são esses 3 evangelhos, porque o evangelho de João, ele tem uma estrutura literária e temática bem distinta, né? Então, nós temos esses 3 evangelhos, que eles são chamados de sinóticos. Sinótico significa ver junto, né? Vem do verbo sinoral, aqui está um U, mas tem um som de U, viu? Sinoral, significa ver junto. Ele foi usado, esse termo foi usado por Grisbach, na sua edição do grego do Novo Testamento, em 1774 e em 1778. Tá certo? Então, só repetindo, sinótico significa, traduzindo assim na linguagem de hoje, né, significa ver por mesmo ponto de vista. Né? Então, olhando assim, né, que é junto, e óptico, né, que é visão, né, então tem a mesma visão. Né? Esses 3 evangelhos, eles têm muita coisa repetida, né, ou pelo menos contada do ponto de vista um pouquinho diferente, mas a mesma história. Ok? Coisa que no Evangelho de João, a história de Nicodemo, você não encontra em lugar nenhum. Como também tem histórias singulares, pois no Evangelho de Lucas tem algumas histórias que você não encontra em outras histórias, em outras partes. Né? Ok, então vamos mais adiante aqui. A definição do problema sinótico, né? Porque quem veio primeiro, etc., né, para ver essas singularidades, essas peculiaridades, etc., etc. Então, isso aqui é um tema, pessoal, muito corrente quando você estiver estudando a questão do Novo Testamento, saber quem foi a fonte primária. Então, quando nós falamos de fonte primária, nós pressupomos que os evangelhos tiveram a média de 30, 40 anos para ser escrito. Então, é um bom tempo, né? Eu estou com 54 anos. Então, é como se eu tivesse 14 anos, né, e Cristo tivesse morrido ali quando tivesse 14 anos, e agora, passado esses 30 anos, agora que estaria sendo escrito. Então, eu já vivi bastante, né? Já tive Então, 3 décadas, 4 décadas é bastante tempo, tá certo? Bastante tempo mesmo. Então, mas seja qual for a teoria, todos partem dessa ideia de que houve, antes da tradição escrita, uma tradição oral. Isso aqui, há uma coerência nisso, viu? Não é que seja uma coisa fora do comum. Né? Então, você vai encontrar, quando estiver estudando vários comentaristas, você vai encontrar teorias diferentes, tá certo? Teorias diferentes. Então, eu vou dar para vocês aqui apenas uma questão geral, porque se você estiver assistindo, se você estiver vendo em qualquer outro livro, né, vocês vão encontrar essas questões gerais, né, essas linhas gerais. Por exemplo, aqui tem um quadro mostrando similaridade de relatos em Mateus e em Lucas. Então, a pregação de João, as tentações. E por aqui você tem uma lista de temas que aparecem nos 2. Então, a pergunta é, quando você lê isso aqui, quem copiou de quem? Ou havia uma outra fonte que os 2 copiaram? Né? Então, são essas perguntas que os escritores, que os estudiosos, melhor dito, eles fazem para tentar descobrir essa questão de um possível documento, né, que se daria um base. Então, temos aqui essa teoria de 2 documentos. Então, você vai ver a chamada teoria de 2 documentos. Depois, você vai ter a teoria de múltiplos documentos. Ou seja, que
qual é a melhor explicação para essas questões, né? Então, aí o autor aqui, por exemplo, coloca Mateus, por exemplo, né, tem esses relatos que têm uma similaridade também com Lucas. Então, possivelmente, tem uma fonte em comum. Então, deixa eu colocar aqui num gráficozinho que fica... Pronto, aqui. Esse gráficozinho que fica melhor para a gente entender isso aqui. Vou mostrar também o outro que está aqui. Então, aqui é uma coisa simplificada, né, dos quatro documentos, que alguns acreditam que aqui está o documento oral, né, que deu origem ao Evangelho de Mateus. Aqui o L aqui era um documento oral de Lucas, que deu origem de Lucas, quer dizer, que contribuiu, né, no Evangelho de Lucas. E aqui nós temos o Evangelho de Marcos, mas a questão é quem inspirou Marcos, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Ou seja, que Marcos teria influenciado Mateus, Lucas, e uma fonte aqui, que os alemães chamam de fonte Q, que é Quille, que significa fonte, que estaria também contribuindo, ou seja, é uma fonte de tradições, né, de ensino, contribuindo na formação de Mateus e de Lucas. Seria, pessoal, tudo isso aqui é hipótese, não temos nada que comprove isso aqui 100%, ok? Isso aqui são teorias. Mas como são teorias acadêmicas, você precisa ter um conhecimento delas, né? Porque um curso superior sem ter a noção disso aqui, então realmente não tem como. Tudo isso aqui é uma teoria, mas é uma teoria que precisa você conhecer, ok? Então, nesse quadro aqui, nessa teoria de 4 documentos, você tem Marcos, é a fonte Q, a fonte de Mateus e a fonte de Lucas, que influenciou esses dois evangelhos aqui. Entendeu? Agora, e quem influenciou Marcos? Então, alguns acreditam que foi os ensinamentos de Pedro. Né? Os ensinamentos de Pedro. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa outra versão aqui, mais esquematizada. Então, essa outra versão aqui, esse quadrozinho, mostra o seguinte: o Jesus histórico. Então, ou seja, o que é Jesus histórico? A vida de Jesus, né? Tudo que aconteceu na vida dele, o fato concreto que aconteceu. Então, se desenvolveu essas tradições aqui. A tradição da fonte de Mateus, a tradição da fonte K, né, né, a tradição de Lucas e a tradição petrina de Pedro, né, que tem a gerada de Marcos. Então, como esses outros dois evangelhos foram produzidos? Foram produzidos com todas essas 4 fontes. É a mesma coisa que foi dita anteriormente, porém de forma mais sofisticada, tá certo? Se você conseguir copiar aqui e jogar lá, pessoal, se conseguir, seria bom tê-los aqui por perto. Deixa eu ver aqui se consigo diminuir o tamanho. Pronto, aqui fica. Deixa eu ver se consigo a outra também. Ok? Então aqui ficou. Eu espero que tenha ficado claro isso aqui, né? Que as tradições, essas 4 tradições geraram esses dois aqui. O Evangelho de Marcos teria como uma tradição os ensinamentos de Pedro, né? E ele, juntamente com esses outros 3, formariam as 4 fontes que dariam origem a Lucas e Mateus. Volto a repetir que tudo isso aqui é teoria, né? Isso aqui é a mesma coisa dito por Forte, de forma um pouquinho diferente. Isso aqui acrescentou mais a questão de fonte de Antioquia, né, de tradições lá de Antioquia. Mas eu volto a insistir que a possibilidade disso aqui não temos como comprovar. Bem, agora isso aqui é um estudozinho que fizeram interessante. Deixa eu também tentar copiá-los para cá, para ficar não sei onde, mas aqui, isso é bem pequenininho aqui.
Mas não está tão pequenininho, né? Dá um minutinho, pessoal. Só aqui para... Se eu precisar de voltar para ele aqui, ele já está aqui. Veja, essa partezinha aqui que eu vou mostrar para vocês, eu mostrando aqui o percentual literário, né, de presença de um material, de um livro no outro livro, né? Mas não é que isso aqui seja... Pronto. Olha, a relação entre os evangelhos sinóticos. Então, aqui tem o material, você pega, por exemplo, o evangelho de Marcos, ele tem pelo menos 76% de fontes, além desse material exclusivo de Marcos. Ou seja, muito do que ele escreve aqui também está presente em Lucas e Mateus. Então, 3% aqui é de Marcos e Lucas, vai influenciar também aqui. Ou seja, o que está mostrando aqui, na minha opinião, basicamente não tem como você definir, bater o martelo e dizer, olha, foi assim. Não tem, pessoal, porque não temos nenhum documento que explique isso, né? Mas aqui o autor aqui tentou ilustrar, mostrando o percentual, né? De, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o que tem realmente de 100%, né? O percentual original de cada um e o que eles tomaram de outros livros, etc, etc, né? Tá certo? Volto a repetir, isso aqui é apenas para ter uma ideia geral, né? Mas quero que você grave essa daqui. Pelo menos isso aqui você memorize, que é a mesma coisa, só que está mais elaboradozinho aqui. Tá ok? Deixa eu ver aqui, crescer mais um pouquinho aqui. Pronto, deixa gravado aqui. Ok, agora vamos passar aqui, pessoal, para uma coisa interessante que você vai encontrar muito nesses livros falando de crítica, e a gente tem que se preparar para isso, que é falar da crítica de forma. O que é crítica de forma? A crítica da forma acredita que antes do Evangelho ter sido escrito, havia formas orais. Então, aqui tem a ver com tradições, né? Formas orais. Então, eles procuram dissecar o Evangelho, pessoal. Para você ter uma ideia aqui, eles pegam relatos do Evangelho e querem dizer, olha, isso aqui é um grupo de tradição que falava sobre escatologia. Isso aqui é um grupo de tradição que falava de pureza. Isso aqui é um grupo de tradição que falava de coisas consagradas. Então, eles fragmentam o Evangelho de tal maneira que fica até mesmo impossível de você aceitar uma doutrina como essa. Doutrina não, aliás, que não é uma doutrina, né? É um método de trabalho, né? Por exemplo, na parte que eles consideram de lendas, né? Então eles pegam o Evangelho de Marcos, de Mateus e aqui Lucas, então eles relatam, eles fazem essa seleção, eles dizem, olha, isso aqui parece uma lenda, né? Por que a lenda? Além do nascimento de Jesus, a morte de Judas, por exemplo, a questão da história de Zaqueu, isso é uma história meio tanto fantasiosa, um homem muito rico, de repente deixou tudo, sei não se isso aí é verdade, né? Então, aí colocam isso como sendo uma lenda sagrada. Um nome bonito, né? Lenda sagrada. Tá? Mas tudo isso, pessoal, era chamada alta crítica, o racionalismo, tentando neutralizar a força da palavra de Deus, né? Tá ok? Então, quando você ouvir falar crítica da forma, eles estão pressupondo que havia uma tradição oral, e essa tradição oral tinha temas definidos, e que esses temas definidos depois viraram textos escritos. E eles procuram olhar nos evangelhos e dizer, epa, essa aqui é a tradição que veio... Agora, qual é a comprovação histórica? Nenhuma. Ok? Nenhuma. Agora, os alemães escrevem, o resto do mundo copia, e aí está se formado um mito acadêmico, né? Ok, então, primeiro foi crítica da forma. Então, o que é crítica da forma? Vou voltar a repetir. É aquela crença, aquele método que acredita que houve uma tradição oral que precede a tradução escrita, e muitos acreditam que essas tradições escritas, elas circularam separadamente escritas, e depois foram juntadas
E quem juntou, procurou juntar de forma que tivesse uma intencionalidade. Mas essa questão de intencionalidade já não é da parte da crítica da forma, e sim da crítica da redação. Veja, pessoal, de tanta coisa que se inventam, né? Então, a outra é crítica da forma. Não é forma literária, não, viu? Isso aí vai mais do que isso. E o que é a crítica da redação? É que eles acreditam que os indivíduos... Agora, é o passo seguinte, né? Você identificou que tem tradições orais, que essas tradições foram escritas fragmentadas, e agora você vai ver por que é que Mateus colocou esse relato aqui. Lógico, agora esse aspecto aqui, eles talvez tenham razão, pessoal. Ou seja, o que Mateus colocou ali, e Lucas colocou lá, e Marcos colocou mais adiante, né? Isso mostra que os três tinham intenções diferentes em relatar aquele fato. Aí tudo bem, sem problema nenhum isso aí. Então, quando você está fazendo isso aí, os alemães chamam de crítica da redação. Ok? Você vai encontrar isso muito nos livros que estiverem estudando. Ok? Então, avançando aqui. Isso aqui é importante. Esses 2 pontos são importantíssimos para você... Você tem outros tipos de crítica, viu, pessoal? Crítica literária, depois e tal. Mas isso aqui que é o mais importante. Pessoal, deu para entender isso aqui? Eu vou colocar de novo aqui, assim. Deixa eu tentar escrever aqui. Vou tentar escrever. Ó, deixa eu colocar aqui. Crítica da forma que pressupõe a existência de fontes orais e fragmentos literários que foram coletados e escritos numa peça literária, né? Peça literária. Ok? Então, a crítica da redação. A crítica da redação analisa a intencionalidade do autor. Ok? A intencionalidade do autor ao colocar esses relatos num determinado local, né? Ou em determinados locais específicos. Não sei se você está dando para entender isso aí, ok? Por exemplo, você pega determinados milagres, né, determinadas parábolas, elas estão em locais diferentes nos evangelhos sinóticos. Agora, por que não estão, eu digo, locais diferentes em termos de cronologia, né, de uma certa narrativa, ou de um grupo temático? Por exemplo, Mateus mesmo tem uma parábola, capítulo 13, uma sequência de parábolas. Então, por que está? Lógico, se ele colocou daquele modo, ele tem uma intenção de mostrar alguma coisa com isso aí. Histórias que são contadas exclusivamente, por exemplo, a história do filho pródigo só aparece em Lucas. A história de Zaqueu só aparece em Lucas. A história da mulher samaritana só aparece em João, que já é outro evangelho, né? Mas eu espero que você tenha entendido isso aqui. Tá ok? Então, a gente fica por aqui. Espero que você entenda essa... É um pouquinho chata essa partezinha aí, mas ela é importante. Entendeu? Ela é importante porque, apesar dessas críticas nem sempre terem fundamento, mas sempre tem algum elemento que pode ser útil. Pode ser útil na nossa prática da exegese. Nessa questão da intencionalidade da crítica da redação, é uma coisa interessante para nós, né? É que existe também uma tradição da crítica da forma, existe, a gente sabe que existe uma tradição, que o texto, antes de ser escrito, ele foi oralizado, mas só que nós não temos como comprovar historicamente como isso aconteceu. Então, a gente não pode, de hipótese alguma, pegar essas teorias, canonizá-las, achá-las que elas são definitivas, que elas explicam tudo e acabou. Não. Elas são frutos do racionalismo e a gente deve estar
de orelha em pé. Não é que a gente vai rejeitar tudo, não, orelha em pé. Então, Lucas disse que pesquisou de relatos, de pequenos relatos. Então, esses pequenos relatos que ele colheu, possivelmente eram de comunidades, logicamente. Então, isso mostra que havia uma tradição. Como nós falamos aí, quando Marta repete um tipo de credo, né, para Jesus, isso mostra que havia uma tradição, que havia uma comunidade que acreditava daquela forma, né, que tinha se desenvolvido aquele sistema de crenças. Né? Tá certo? Então, isso aí não é problema. Mas a questão desse pessoal é querer fragmentar o texto bíblico de tal maneira que ele perca a sua autoridade normativa. O que é autoridade normativa? É uma autoridade que seja capaz de influenciar o nosso comportamento, dizer para nós o que devemos fazer. Mas não, isso não pode ser por causa disso. Entendeu, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí. Eu sei que não é tão simples assim, mas é possível você entender, sem dúvida alguma. Tá ok? Então, um forte abraço, fique com Deus e nós nos veremos em breve, tá ok? Deixa eu fechar aqui. Opa, aqui. Deixa eu apertei aqui no botão errado. Então, um forte abraço, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês.